Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um, o que eu não falei do jogo entre Fluminense e LDU. Esse é um quadro final do canal, né? Que eu pontuo jogadores. Alguns jogadores importantes, peças importantes do elenco do Fluminense. Que eu acho que merece mais atenção e observação sobre os jogadores. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã e também YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite. Então fiquem atentos. Voltando ao vídeo. Bom, só pra gente comentar, eu queria começar a comentar sobre os dois jogadores que entraram, particularmente falando, que não estavam no time principal, mas que entraram e também, e na minha concepção, mudaram muito o jogo. Que foi o Marcelo e o Renato Augusto. Só para vocês terem uma ideia, o Cortinas ao contrário, Cortinas do time do roubo, acho que é o nome do perfil é esse. Ele fala lá, sai intensidade, entra a velharia, como se fosse isso, né? E é quando entra não somente o Renato Augusto e o Marcelo, mas também entra o Douglas Costa. Mas o Douglas Costa eu quero falar depois. O que aconteceu? O time incorporou. Diogo Barbosa, que tem uma visão mais de velocidade, é trocado por um cara que é mais que tem um toque de bola mais apurado, que entende o jogo, que é até um pouquinho mais defensivo do que o normal. Cortinas, o time do roubo aqui, ó. É importante a gente ver isso. Só pra gente realmente escrever aqui. Entra Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo. Sai intensidade. Então eu vou colocar aqui com vocês aqui na tela. Que é importante a gente ver, né? Aqui, ó. Entra Renato Augusto, Douglas Costa e Marcelo. Sai intensidade. E aí rindo da nossa cara. Voltando. Mas sinceramente mesmo, deu um toque diferenciado. Nós não precisávamos justamente de um cara que tenha velocidade. Até porque diversas vezes a gente ficava com 10 jogadores ali. Velocidade não importava naquele momento. Conhecimento e aonde chegar e como chegar, é isso que a gente precisava. E é isso e com esses dois a gente conseguiu ótimas jogadas, sendo o Renato Augusto um dos principais jogadores que mudou a situação do Fluminense. Depois disso a gente tem o Douglas Costa e o Samuel Xavier. Por que esses dois? Qual a relação desses dois? Esses dois têm uma relação de que os dois jogam no mesmo lado do campo. Pensando no sistema clássico, né? Que o Diniz não tem esse mesmo lado. O Douglas Costa do nada pode estar no outro lado. Sei lá. Mas você vê justamente como que esse lado fica muito forte. A volta de Samuel Xavier, que é um ótimo cruzador e até um ótimo finalizador, e Douglas Costa, que consegue realmente dominar a bola, que consegue parar, pensar, que consegue fazer dribles espetaculares. Isso tudo é o que a gente precisa no Fluminense atual. Eu falei pra vocês que o Keno iria sair desse time, e vai sair em algum momento. Douglas Costa é nível mundial, mas o Keno também não é tão ruim assim. O Keno é um ótimo jogador, mas para ser reserva hoje. O Guga é um bom jogador, mas ainda tem que ser reserva. E é isso que eu venho falando o tempo inteiro. Falo sempre dessa posição. Falo sempre dessa posição em tempo inteiro. E para finalizar, Marcelo, que eu vou deixar. E para finalizar, dois jogadores que realmente não curti antes de pedir tudo que eu peço. Cano e Ganso novamente
muito abaixo do esperado. Cano tendo um lance de jogo, uma bola, ele não pode perder e ele perde. O Cano hoje está muito mal. Já é o terceiro jogo seguido em que ele não mete gol. Isso preocupa. Ganso é outro que também está muito mal. Parece que não tá correndo em campo. Precisamos melhorar isso. Não adianta se acomodar. Renato Augusto está aí para tirar a sua vaga. Você não vai jogar junto com ele, você vai perder essa vaga. Então, a gente tem que pontuar isso. Antes de a gente falar mais sobre esses dois, mais 4 jogadores e o Fernando Diniz, se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, todos os 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais. Vamos falar também da nossa dupla de zaga, né? Felipe Melo e Thiago Santos. Quanto jogaram? O quanto realmente estão prontos para ganharem mais e mais títulos? Felipe Melo, chutado do Palmeiras, como que foi? Thiago Santos, chutado do Grêmio. Hoje são nossos zagueiros. Ambos volantes nos times anteriores. O que a gente pode explicar é justamente isso. Que eles sempre tiveram justamente essa aptidão defensiva. Thiago Santos foi bem defensivamente. Quando precisou de velocidade contra os ataques velozes da LDU, o Thiago Santos estava lá. Quando precisava de algum posicionamento e técnica, o Felipe Melo estava lá. Então foi muito bom. E a gente vê também que essa dupla pode ser uma ótima campeã. Eu vejo muito isso daí no Leandro Eusébio e no Gum, que todo mundo achava horroroso. Outros dois jogadores que são também peças interessantes para observar é o nossos dois volantes, André e Martinelli, que jogaram bem, que estão entendendo como que o Fluminense vai funcionar com essas novas mudanças, que estão ensinando até mesmo no jogo os outros jogadores a jogarem somente da maneira que o Diniz quer. Então, muito bom ver o André e o Martinelli jogando juntos, entendendo ali diversas vezes o André cedendo para uma vaga de zagueiro e o Martinelli junto com outros jogadores conseguindo entender o Fluminense e com isso atuando melhor, até mesmo como primeiro volante. Preocupação nenhuma que eu tenho da perca do André. E por fim, Diniz, que na minha concepção iniciou um jogo pensando que o adversário iria atacar, acabou não acontecendo isso, percebeu isso, começou a comandar o jogo com especialidade do que velocidade e com isso trouxe o título pra gente. Cada jogo é um jogo, Diniz. Fique atento. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, YouTube 10, 12, 20 horas. Pix na tela. YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou às 7 horas da noite. Então fique atento. Saudações tricolores. Até a próxima.